Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Queridos amigos e amigas, que Jesus, com sua imensa luz, possa iluminar a cada um de nós, que nos propomos nos reunirmos na casa da Irmã Lina para clarear ainda mais a nossa mente e fortalecer o nosso coração com o bálsamo divino das lições do Evangelho. Assim, a alegria se faz presente, pois os encontros deste teor se transformam em alimentos espirituais para a nossa alma. Somos gratos à Irmã Lina e sua corte de benfeitores por nos permitir esta oportunidade em sua casa de oração. E envolvemos com muitos agradecimentos Elizabeth, que irá nos direcionar para o melhor entendimento das lições de Jesus. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Olá a todos, que Jesus esteja presente entre nós, nos dando toda a sustentação e amparo, juntamente com a equipe espiritual da Casa de Irmã Lina. Hoje, eu, Elizabeth, trago para a nossa reflexão uma mensagem do Espírito, um Espírito protetor, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, e o item 10, que trata sobre o homem no mundo. É importante nós refletirmos sobre isso, porque somos cooperadores de Jesus. A partir do momento que nós elegemos que Jesus é o
condutor das nossas vidas, que nós estamos buscando vivenciar no nosso dia a dia os seus ensinamentos, nós precisamos realmente compreender qual é o nosso papel no mundo. Nós vamos lembrar que Jesus nos orientou, dizendo que nós devemos estar no mundo e não pertencermos ao mundo. Não sabemos ainda se estamos vivenciando isso na integridade, especialmente neste momento que nós nos encontramos. Mas nós vamos recordar alguns pontos importantes. Então vamos lembrar que o homem é um ser aberto às experiências, porque nós viemos aqui exatamente isso, para vivermos a experiência da dualidade, para agregar em nós o valor maior, que é o bem, através do amor. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Não existe outro caminho para nós que não seja nos desprendermos de todas as questões da dualidade para vivermos a presença do amor. Por isso nós vamos estar em constante contraste, Por isso nós precisamos estar no mundo com todas essas variedades de comportamentos, de personalidades, para que nós possamos realmente escolher a que Senhor nós devemos e queremos servir. Vamos lembrar que estar no mundo, porque é o mundo o nosso campo das vivências, das experiências. Paulo já tinha nos dado uma orientação quando ele disse: tudo posso, mas nem tudo me condiz, não é mesmo? Tudo posso, mas nem tudo me convém, nem tudo é bom para mim. É esse discernimento que nós temos que desenvolver. E como que nós vamos desenvolver tudo isso? Que muitas vezes, diante dos episódios que estão acontecendo, muitos pensam que estamos entregues à própria sorte. Emmanuel, dentro da obra Nosso Lar, ele trouxe para nós uma orientação que vale nós recordarmos. Ele diz assim, lá na introdução dada por ele, intitulada Novo Amigo, ele vai dizer para nós que o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. E onde nós vamos desenvolver tudo isso? No mundo. Então ele diz também que a terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. E por que ele diz o próprio coração? Justamente porque são as questões do sentimento, aquilo que nos desvincula de todo o bem que nós viemos angariar aqui. Porque ele diz que o grande entrave nosso é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo ligado a sentimentos, Emmanuel fala para nós, ainda dentro do livro Nosso Lar, que nós, quando ficamos presos às questões do mundo, da matéria, sem despertarmos para o verdadeiro, por que verdadeiramente estamos aqui, ele fala que nós podemos ter a mesma surpresa, a perplexidade e a dúvida, que são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição,
do despertar verdadeiramente. Porque vamos lembrar que André Luiz era médico, André Luiz frequentava a igreja, então ele ouvia a palavra. Mas a palavra não tinha ainda adentrado ao seu coração, não tinha feito aquele movimento interno que faz com que nós nos inquietemos e vamos buscar. Não, eu quero saber mais. Por que isto está acontecendo comigo? Né? Para nós entendermos todas as dificuldades e queremos sair delas vitoriosos. Então, nem todos estavam despertos. E no mundo atual, no momento atual, nem todos estão despertos, não é verdade? Então, nós precisamos realmente buscar compreender o nosso papel aqui no mundo, o nosso papel. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 102, ele fala sobre o cristão e o mundo. Então, nesse item 10 que ele fala, o homem no mundo, vamos entender que aqui ele já está se referindo ao cristão no mundo. Porque no capítulo 17, olha quanto nós já agregamos de conhecimento e o quanto nós já fomos convidados a fazer um trabalho de autoconhecimento e de burilamento interno, né? Através das bem-aventuranças e todas as colocações trazidas de forma clara e objetiva dentro do Evangelho, para que cada um vá fazendo esse trabalho e ao chegarmos no capítulo 17, né, onde há um verbo no imperativo, né, dizendo sede perfeitos. Olha, agora vocês já têm todas as ferramentas, já têm tudo aquilo que é necessário para adentrarem ao caminho da perfeição designada pelo Pai. Então, nós já temos condições, não é mesmo? E o Espírito aqui que trouxe essa mensagem, ele diz para nós: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades, até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. O que ele está dizendo aqui? Com consciência, né? Nós deixamos de fazer algumas coisas porque agora nós sabemos. É aquilo que Paulo falou: tudo posso, mas nem tudo me convém, certo? Então nós já entendemos. E quando ele fala com um sentimento de pureza que as possa santificar, ele espera que nós estejamos sendo uma referência para aqueles que ainda se comprazem em determinadas escolhas, não é mesmo? Então, nós não podemos esquecer que nós temos que ser o Evangelho que os nossos irmãos ainda não conseguem ler. Esse é o nosso papel no mundo, né? Do cristão no mundo, tá? E falando do cristão no mundo, Emmanuel, então, em Caminho, Verdade e Vida, lição 102, ele fala: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Justamente porque Emmanuel pegou um versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 28, que diz: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então ele fala aqui que a erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos, tá?
aí está tudo certo, porque é um padrão de comportamento praticamente, né, igual de muitos. Mas aí ele fala, mas quando nós começamos a buscar o caminho com Jesus, olha o que ele diz: todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando, desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Ele continua dizendo: o pobre, aspirante ao título de discípulo do Senhor, ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. O que ele está dizendo? E já estão cobrando de nós a perfeição, né? Querem que nós sejamos realmente, né, livres de qualquer sentimento de dor, de mágoa, de ressentimentos, de nós não nos deixarmos abater, que nós temos que estar dizendo sim para tudo, né? Então, ele fala: muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. E isso é um fator importante. Nós temos que aprender a não nos preocuparmos com o julgamento dos outros, as falas dos outros. É difícil, mas nós aprendemos isso com Jesus. Jesus fala para nós que nós não temos que dar valor ao que vem do externo, mas que nós devemos filtrar aquilo que vem do externo. É positivo? Vai contribuir de alguma forma? Tem um fundo de verdade? Vai me ajudar? Ótimo! Não vamos aprender a deletar. Não vai me ajudar a crescer em nada, porque nós vamos deixar ocupar espaço de coisas que não são úteis para nós, né? Internamente falando, porque essa questão de acumular sentimentos, mágoas, ressentimentos, nós também podemos projetar fora, tá? Começamos a acumular coisas. Isso faz parte também. Então ele diz aqui para nós que esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Esta lição é importante para que nós também não fiquemos, cuidando dos nossos companheiros que ainda fazemos escolhas equivocadas, querendo acertar, logicamente, mas ainda as nossas anterioridades ainda vai trazer alguns equívocos, porque como nós vamos cuidar de limpar o vaso interno se nós não trouxermos para fora o que precisa ser trazido para ser visto e limpo? E nós precisamos de misericórdia para conosco mesmo e humildade para reconhecer isso e fazer este trabalho, para nós podermos realmente estar no mundo
e não pertencermos ao mundo, tá? Nós viemos aqui exatamente para isso, para podermos entender padrões do mundo que não estão em ressonância com o padrão novo que nós queremos viver, que são os padrões de estarmos na frequência da luz do amor que Jesus veio nos ensinar. Nós já temos a convicção de que nós queremos servir a Deus, e é com Jesus que nós fazemos isso, tá? Mas como a própria lição de caminho, verdade e vida e todo o evangelho nos mostra, nós precisamos estar atentos ao tempo, né? Que o Pai, infinitamente misericordioso, nos concede o tempo para que nós possamos fazer todo este trabalho, irmos nos desprendendo, né? Irmos nos desprendendo das ervas daninhas que estão dentro de nós, para irmos alcançando gradativamente a condição da espiga e a partir daí começarmos a ter bons frutos, não é mesmo? Grãos cheios na espiga. E para isso nós temos que estar atentos a este trabalho. Estarmos no mundo, sim, tá? E ele fala aqui no finalzinho do item 10 do Evangelho, ele diz: não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então é o exercício do amor ao próximo, né? Mas para isso nós temos que estar nos amando, fazendo esse trabalho. Esse é o maior ato de amor que nós podemos ter conosco mesmo e a maior contribuição que nós podemos dar para o mundo, né? Porque nós sabemos que cada movimento de renovação nós estamos auxiliando o todo, os dois planos da vida. A todos os irmãos que estão abertos para receberem da forma que conseguem no momento em que se encontram, mas está ali, seja o Evangelho que nossos irmãos não conseguem ler, sem julgamento, sem esperar nada, né? É isso que Jesus espera de nós e que nós já temos condições para fazermos. Lógico, às vezes vamos dar umas, né, titubeadas, tudo bem, mas caímos em si e fazemos novamente de uma forma melhor, e é assim que nós vamos permitindo que isso faça parte integrante de nós. É com este trabalho de atenção, por isso que Jesus disse, vigia e ora, né? Para que a gente possa realmente se perceber e poder, então, como Gandhi diz, seja você a paz que deseja no mundo. E é isso que Jesus espera de nós, que nós façamos esta paz dentro de nós e possamos contribuir com o mundo, não esquecendo de sermos gratos, não esquecendo de estarmos em comunhão com o Senhor em todos os instantes da nossa vida, para que nós possamos realmente desenvolver o melhor que nós trazemos dentro de nós e alcançarmos todo este bem que está aqui a serviço de um bem maior. E assim nós vamos vencendo a dualidade e vamos aprender a viver no amor, para o amor, com amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que todas estas bênçãos adentre a todos os lares, leve luz e paz ao nosso planeta Terra, envolva o nosso Brasil, entregando-nos a Ismael
todos estes sentimentos que nós estamos trabalhando em nós com determinação para contribuirmos positivamente com a nossa pátria e com o mundo de uma forma geral. Tudo aquilo que nós desejamos para nós, nós desejamos para todos indistintamente, porque hoje nós sabemos que todos somos um. Que Jesus nos abençoe. Elizabeth, somos gratos por seu empenho em nos oferecer para o nosso conhecimento diretrizes mais seguras para o nosso viver. Oxalá saibamos usufruí-las nos momentos mais precisos. Que Jesus abençoe sempre o seu propósito de servir em favor do bem. Encerrando as nossas atividades desta tarde, agradecemos muito por esta oportunidade de refletirmos juntos sobre o Evangelho que é o roteiro iluminado para o nosso caminho. E rogamos a Jesus para que sempre nos façamos merecedores da tua bondade e misericórdia. E assim que todos tenham um final de tarde muito agradável. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.